dependendo de onde mora. Então, era para a gente estar disponível nesse horário. Mas, enfim, a gente um dia aprende. Quando esses 5 minutos custar uma coisa bem importante que a gente recebeu o recado, a gente aprende. Vocês sabem que o meu estilo de tanto de tema como de introdução é botar o pessoal para participar. Ainda mais, a gente tem sentido falta agora nessa época de pandemia, que as aulas estão sendo virtuais, desse contato, né? Tá todo mundo ansioso para voltar. Como não tem esse contato e às vezes a gente não vê nem a cara das pessoas, porque fica vendo só os quadradinhos aí sem câmera, ou só liga a câmera no final e é uma bagunça que não dá para conversar. Eu acho que o momento de introdução tem servido para a gente fazer um como vai você, uma troca de olhar, de saber como está a vida do outro, e por isso eu gosto quando a introdução é feita fazendo a pergunta a alguns. Na primeira vez que a Adriana fez isso, a gente teve muita dificuldade, que ia fazer o como vai você, mas a gente não tinha o macete de desligar o microfone ativado, ficava intertido, demorava e, enfim, agora eu acho que a gente pegou melhor o ritmo. Antes de fazer a perguntinha que vai dar a introdução ao tema, eu queria dizer para vocês que a gente teve a reunião do conselho essa semana, em caráter de urgência, para decidir sobre a possível volta das atividades da escola, agora em setembro. E ficou decidido que a gente não vai voltar às reuniões presenciais por enquanto. A maioria optou por isso, por uma questão de segurança, por mais que pareça que a situação está melhor, a gente não deve brincar, né? Deve orar e vigiar. E a gente sabe que quando a escola voltar, vai ser muito difícil controlar as emoções e manter o padrão, a distância, as regras. A gente sabe que quando quer que volte, a gente vai ter essa dificuldade. Fora isso, a gente precisa ter toda uma estrutura pronta e uma arrumação para, quando voltar, oferecer segurança. Achou-se mais conveniente, mais prudente sermos pacientes, persistirmos na aula remota e segurar as pontas. Porém, entretanto, foi levantada a questão de voltar pelo menos com os atendimentos. Mas a gente sabe que vão ser os atendimentos emergenciais, né? Porque quem não precisa, quem não está com essa necessidade toda, pode manter a consulta online e pode estar na lista do reiki, mas tem aqueles que estão precisando muito, e aí vai ser feito sobre agendamento. A Adriana vai ter uma reunião, e aí eu convido quem está aqui e repassem para os outros. Na terça, a Adriana vai coordenar uma reunião remotamente com os membros do atendimento, os líderes e os membros. Principalmente os líderes, que talvez algum membro não possa naquele horário, depois pergunta ao líder o que é que ficou acertado, as combinações de como vai ser esse agendamento, desculpa, como vai ser esse atendimento, quais são os critérios, para a gente voltar aos poucos e da melhor maneira possível. E aí a gente continua com essa vibração e com essa torcida para ver se em outubro a gente volta para as aulas presenciais, né? Vai depender de uma série de fatores. Bom, dado o recado principal, é, eu antes de dizer qual é o tema, alguns já sabem, outros entraram na sala depois, a gente está com 16 pessoas visíveis, né? Porque a gente sabe que em algumas câmeras tem mais de uma pessoa, tipo a de Marcela tem umas quatro, Beth e Edileide às vezes estão juntas, ou Raí e Edileide, enfim, ou Raí e Beth. Então, às vezes a gente tá vendo aí 16 pessoas, mas por trás dessas câmeras, Carol e Rogério ficam juntos, né? Rinaldo e Gileno, quando estão. Bom, a pergunta é o seguinte: a gente já falou sobre isso na escola, sobre isso que eu vou perguntar. Não foi um tema específico, mas dentro de outros temas a gente trouxe esse aspecto, que é a intuição. Eu queria saber, e aí você pode trazer para o momento de agora, ou nessa parte que a gente está isolada na quarentena, ou numa vida toda. Você percebe que tem intuição? Você percebe, eu sou uma pessoa intuitiva, de vez em quando eu sinto alguma coisa. Eu quero saber se você percebe essa, essa sua capacidade e que você se lembre uma intuição que você teve. Você sabe, todo mundo sabe o que é intuição, né? Um sentimento, uma sensação de que está recebendo um aviso, um recado de alguma coisa que pode acontecer, de alguma coisa que precisa acontecer, de alguma coisa que você deve fazer ou não deve fazer. E pode ser em qualquer aspecto. Em aspecto de saúde, intuitivamente você, eita, eu preciso tomar um chá, eita, eu estou precisando usar floral, e do nada você tem essa ideia. Pode ser sobre uma saída ou uma viagem que você vai fazer e de repente
sente muitas vezes até um trancamento no coração. Eu quero saber como é a sua intuição, se você percebe, se é muito forte, se chega a ter alguma coisa física e que intuição você teve, assim, que você possa contar, que pode ser agora nessa época de quarentena ou como a vida, na vida como um todo. Eu vou começar por Andresa, para ativar o microfone e me dizer, Andresa, você percebe que tem uma intuição forte e como é que funciona? Eu, assim, é, eu sou do signo de peixe, né? Então, tipo Ah, assim. meus pêsames. Pois é, enfim. É, tem coisas, às vezes, que eu não quero nem acreditar, sabe? Mas, mas que, às vezes, tá esfregando na minha cara, assim, e acontece, sabe? Agora mesmo eu estou vivendo uma situação bem delicada. Eu acho que eu até botei no grupo dos reikianos que uma amiga minha, o irmão dela sofreu um acidente. E assim, as coisas vêm para mim, às vezes, ou pela mente ou em sonhos, sabe? E às vezes, eu lembro que um dia desse, Maeli disse assim, é horrível, Adriano falando de coisa, é mais ou menos isso mesmo, porque, sei lá, eu às vezes falo assim, vixe Maria, depois que a bruxa sonha, sangue de Cristo. Aí a tua intuição nesse caso era que aconteceu uma coisa ruim, né? Que o resultado ia ser ruim. É, o irmão da minha amiga faleceu ontem de acidente de moto. Poxa. Foi bem, assim, isso, assim, ruim, mas acontecem coisas boas também, tipo... eu gosto muito, eu estou usando, né, os óleos essenciais, eu uso eles muito em blend intuitivamente e está dando bem certo. Mas, assim, as ruins é que me choca muito, sabe? Mas, enfim, é como E no você disse, são meus geral, pesos. então no geral, Andresa, tua intuição é forte, você acredita e você escuta, né? No geral, Acredito, César, acredita. muito. Eu vim trabalhando isso por muito tempo, entendeu? Aí a pessoa é como se vai treinando, né? Sei lá. Aham, aham. Aí, pra... Mas é ruim quando, por exemplo, quando eu tive o sonho, eu contei a Elva, eu disse, vixe, Maria. E foi assim, é horrível, entendeu? É ruim. Eu sei. Assim, você vê que uma coisa tá prestes a acontecer, sabe? Enfim. Mas, assim, eu curto muito quando são coisas boas, né? Agora mesmo eu tô Uhum. fazendo uns blends legais com óleos e tô gostando bastante também dos resultados. Isso também é bom, né? Tem o seu lado positivo. Pois é. E a gente sabe, na verdade, gente, que qualquer coisa que existe na vida tem um sentido, tem um porquê, tem um aprendizado. A intuição não deixa de ser um processo também espiritual. E mesmo quando a gente tem uma intuição de uma coisa difícil ou ruim, por exemplo, uma pessoa chega contando, fulano foi internado, naquela hora, seu coração tranca, e a intuição é de que não vai ter jeito. E você tá organizada, você sabe que aquela sua intuição é verdadeira, você sabe que vai acontecer. Ter posse dessa informação vai ajudar você lidar melhor com a outra pessoa, direcionar, guiar melhor, mesmo sem dizer a informação, entendeu? Então, a difícil tem uma função e a fácil também, né? Isso mesmo, por exemplo, aconteceu muito quando o nego adoeceu. E eu conversei tanto assim. E eu até dizia assim para ele, porque eu converso muito com ele, né? Eu disse, eu queria tanto acreditar, assim, botar dentro de mim aquela coisa, sabe? Não é que faltasse fé, não é que faltasse esperança, mas dentro de mim. E eu escutava muito, sabe o quê? Ele cantando no meu ouvido assim, sim, eu precisava poder viver um novo ser. Menino, quando eu ficava escutando essa música, vindo no meu juízo, eu vi, meu Deus do céu. Pois é, Aí, pois é. assim, enfim, são, assim, pequenas coisas que acontecem comigo, assim, que eu fico olhando, observando, assim, como o nego dizia, né? Observe e escute os sinais. Enfim. Obrigada, Andra. A grande questão é essa, gente, porque a gente muitas vezes, por isso que eu estou perguntando se você tem, porque na verdade todo mundo tem, mas dependendo do nível espiritual e da sua organização no momento, você pode não perceber, né? Então, é se você tem, se você acha que tem intuição forte, se você chega a perceber e obedece, e qual foi uma intuição assim que você teve? Pode ser recente ou não. E eu vou chamar outra pessoa, tá? Deixa eu ver, Beth.
Bete Borboleta. Você tem intuição, percebe, respeita e qual foi? Eu tenho muita intuição, Ave Maria. Às vezes, até de caminho, não vai por aí não. Meu Deus do céu. Vou contar uma bem simples. Eu tinha acho que uns 25 anos e eu fui dar aula de evangelização. Quando eu desci do ônibus, aí aquela coisa dizia assim, corre! Aí eu, oxe, olhava para um lado, olhava para o outro e nada. Corre! Aí, de repente, chegou um menino, e tomou minha bolsa. Aí levou minha bolsa com tudo. Eu ia para a evangelização. Aí eu só me vi depois no chão e toda arranhada, porque eu não soltava a bolsa e ele puxava a bolsa. Aí eu rodopiei no chão. Aí Ricardo, na época que era meu noivo, foi me buscar tudinho. Esse menino, tu arengasse com o menino? Foi? Eu disse, não. Eu não queria soltar a bolsa e eu fiquei com a alça da bolsa na mão. Ele pegou com a bolsa e eu fiquei com a alça da bolsa na mão e toda arranhada. Mas aí, quando eu desci daquela coisa, corre, corre, eu disse, "Oxe, eu nunca corri ali, porque eu descia na Agamenon, ali onde é a antiga Coab, né? É. Coab, e ia para o Centro Espírita, que era o Seja. Uhum. Aí pronto, grande. Mas hoje em Então, dia tu então, escuta melhor, Bete, tu obedece melhor tua intuição hoje? hoje, quando falo, eu já mudo de caminho. Deus me livre, Muito bem. nunca mais. Às vezes eu dizia assim, Céci, vou não, sabe? Era muito teimosa. Quando a gente pensa, tu pensa e liga para mim. Às Muito vezes eu, bom. é, às vezes eu pego o telefone e eu vou ligar para Edileide. Aí o telefone toca, é ela ligando para mim. Ô, Andressa, a gente tem muito Aham. isso. Que massa. Obrigada, Beth. Eu vou chamar uma outra pessoa agora. A gente tem pouco tempo, né? Só tem mais uns 12 minutos. Mas se tem alguém que quer muito falar, porque às vezes a pessoa diz, poxa, eu queria muito falar porque esse assunto tem tudo a ver comigo, ou eu tenho uma resposta massa para dar, pode me acionar aí no papo, ou destravar o microfone e falar, tá? Eu vou perguntar agora a... Cadê? Kelly. Vocês estão me perseguindo, viu? Olha, bota a câmera, gente, pra gente ver a cara de vocês. Espera aí. Eu Vou pensei a mesma aqui. coisa, Kelly. É, Tô não pegando Não no escutou? pé é? dela. Você é muito querida, fazer o quê? É porque ela tá perto de Beth. Tô com minha roupa de mendigo, mas tudo bem. Espera aí. Eu tinha intuição que era por isso que você não ativava a câmera. Eu tinha intuição que era. Tenho certeza. Espera aí, eu não tô conseguindo. Rinaldo, pintei o cabelo que eu vou já te chamar tu. Acho que vai dar certo. Tá aparecendo, tá? Acho que Agora. agora, né? Então, sim, tenho muito, desde sempre. Não vejo nada, não escuto nada, não tenho essa linha de clarividência, digamos assim, né? Minha intuição é um sentimento muito forte. E eu sempre tive isso, desde pequena. Acho que todo mundo dá fé. É meio assim, né? Né? Já vivi muitas situações, vivo o tempo inteiro em relação a isso. Quando não escuto, na maioria das vezes eu tenho problema, então eu tento ficar muito atenta a isso, né? Para não me meter em confusão, porque quando o sentimento vem forte assim, eu já percebi várias vezes assim que se eu não seguir esse sentimento, né, eu acabo me metendo em confusão, digamos assim. Já aconteceu coisas ruins, mas eu não quero falar só das boas hoje. E uma que eu lembro, assim, já tem um tempo, foi que teve uma época quando eu mudei de cidade, né, que eu estava, assim, muito desestabilizada profissionalmente ainda. E aí eu prestei um concurso, era um concurso pequeno, simples, mas para mim era muito importante, sabe? E aí eu lembro que eu sonhei que o resultado já tinha que ter saído e não saía. E numa determinada noite, foi até de uma sexta para um sábado, eu fui dormir e eu sonhei que eu via o meu nome na lista. E aí, no sonho, eu tinha uma sensação assim de, sabe assim, quando você tem uma falta de ar, quando vê o nome, você faz, meu Deus! Aí eu acordei com aquela falta de ar, assim, quase infartando. Eu acordei 6 da manhã.
E aí entrei na internet e lá estava o meu nome, igualzinho no sonho. Acho que eu tenho intuição parecido com a Andresa. É por sentimento e por sonho também. Por sonho acontece, mas é menos frequente. É Massa, isso. obrigada, Kelly. Eu vou chamar, já já eu chamo o Rinaldo, tô esperando ele desembaraçar o cabelo. Eu vou chamar agora Tiago e Clarinha, logo os dois na mesma tela. Vocês têm intuição, percebe, sente, acredita e como é? Não, então, quando é comigo assim, Ceci, eu ouço a voz assim mesmo, sabe? Falando, ó, faz assim e tal, não sei o quê. E sinto o cheiro. Eu sinto o cheiro das coisas. Eu, eu tenho intuição o tempo todo, na verdade, né? Eu tô sempre ouvindo uma música, tô sempre fazendo alguma coisa. Inclusive aconteceu, se Marcela deixa eu contar a história. Conte. Semana passada vocês colocaram uma música aí que o mentor fez para ela, né? Aí, essa semana, foi quando? Na quinta-feira? Foi na quarta, um dia antes do meu aniversário. Aí, na quarta-feira, eu tava em casa, né, fazendo minhas coisas e tal. Aí, mandaram o mesmo vídeo para um grupo da EFE, não sei qual foi. Aí, eu assisti o vídeo, né, e lembrei que era a música de Marcela e fechei, deixei para lá e voltei a fazer o que eu tava fazendo. Só que eu não consegui mais me concentrar no que eu tava fazendo e fiquei com aquele negócio em mim. Faz logo essa música, pô, faz logo, faz logo, faz logo. Tanto que eu peguei, assisti o vídeo na mesma hora e acabei colocando lá, fiz uma ideia Aham. do que vai ser a Já música, pro né? CD? Se tiver planos de gravar mais alguma coisa, aí, Claro. aí eu fiquei com aquele negócio me incomodando. Ó, faz logo essa música, faz logo, faz logo. Aí eu acabei fazendo, aí mandei para Marcela para ela escutar. Aí eu me acabei de chorar, né? Aí eu não mandei para o pessoal ainda, porque é somente um esboço, né? Ainda não tem nada decidido, mas já está bem encaminhado. E assim, eu penso nisso o tempo todo. Eu penso em música o tempo Que todo. massa. Que massa. Aí Tiago falou que a gente pode ter intuição para várias coisas, né? Para quem alma de artista é uma coisa diferente e está sempre recebendo intuição, seja poesia, seja música, tem uma conexão diferente com o universo e está sempre captando essas ideias, né? Às vezes para escrever, para compor, eu acho que está inspirado e tem intuição o tempo todo. É fantástico. A intuição é divino, né? É um atributo, é mais uma ferramenta que a gente tem para ajudar a gente nesse processo de autodescoberta, autoconhecimento e de evolução, porque tem inegavelmente um aspecto de proteção, um aspecto de cuidado, né? Então, assim, a gente tem que agradecer pelas intuições, tem que estar sempre em harmonia para ouvir, entender e obedecer. Porque assim como a mediunidade, eu acho que a grande questão da intuição é a gente ficar pensando se será que é? Será que eu não estou racionalizando? Será que não é o que eu quero e não o que precisa ser feito? Mas a gente fica com essas dúvidas quando a gente está desorganizado. Quando a gente está em harmonia e vem a intuição, a gente não tem a menor dúvida. Faz. Não fica pensando, querendo consultar outra pessoa. Escuta, você está organizada. Eu estou tão organizada que eu sei que é isso mesmo. A gente fica em dúvida e inseguro quando a gente não está bem. Eu vou pedir a Rinaldo e eu acho que acaba com ele. Acaba com ele a dinâmica, tá? Rina. Fiquei até com medo depois de você dizer isso. Veja, eu também não considero de ter, assim, eu não escuto nem vejo nada sensitivo nesse sentido. Mas cada vez mais eu acredito, sim, na intuição. Como o Beto falou, tem muito dessa coisa de caminho, né? E eu não questiono nem de tipo vai dirigir, está programado para um caminho e de repente não vai por aquele, ou se não até mesmo quando eu acredito também no sentido de estar certo de ir por um caminho e sem eu perceber eu fui para outro, né? E às vezes antigamente eu reclamaria, dessa vez eu digo não, tem um motivo para eu ter errado, né? O caminho. Agora em relação assim, a vamos dizer assim, uma atividade, uma prática, tem uma invocação num livrinho azul, a invocação da chama verde-limão, que eu acho muito legal. E pelo menos assim, até comentei com o Marcelo Andrade, por duas vezes, assim, duas decisões importantes e umas dúvidas, eu fiz a invocação e a resposta veio meio que de imediato, entendeu? Assim, por alguma coisa que aconteceu. Não é que foi
não foi que eu escutei uma voz, não, mas uma coisa aconteceu na hora e digo, opa, essa é a resposta. E eu sou muito ligado também nessa questão dos sinais. Hoje em dia, antigamente, quando assistia um filme com meu irmão, aí a gente estava vendo o filme, aí aconteceu alguma coisa e, rapaz, isso é o sinal que o negócio não vai bem, é o sinal que não vai mal. Um jogo mesmo de futebol, né? O cara vai, o time vai, acerta na trave 2 vezes, isso é um mau sinal. Vai perder o jogo. Acertou a trave 2 vezes. E assim, hoje em dia eu presto muita atenção nos sinais, muita atenção nos sinais. Então, hoje mesmo, esse final de semana, de ontem para hoje, eu estava com a dúvida de uma coisa, e aí vou assistir um vídeo e alguém fala sobre aquilo. Eu digo, opa, isso é um sinal que realmente tem que ser por aí mesmo. Entendeu? Não vou questionar, não vou muito, não. É por aí. Se aconteceu de eu assistir um vídeo no YouTube que eu não estava nem programando, nem pensando que aí o camarada tocou no nome, então vamos seguir. É por aí. Massa, Rina. Engraçado, agora eu acabei de ter um insight enquanto vocês estavam falando, que durante a semana eu tive uns sinais e eu tive uma intuição que era o momento de eu tomar uma decisão em relação a alguma coisa na minha vida. E a pessoa dizendo, mas será que já é a hora, que é o momento? Lá, lá, lá. Eu digo, pô, eu tô recebendo tantos sinais, agora que eu tô entendendo no meio da aula, que eram intuições, era uma intuição de que realmente, e fechou hoje, depois dessa aula, desse tema que vai rolar, o título, uma das partes do título, pelo menos, e é isso mesmo, que é uma intuição. E eu estive na escola agora com o pessoal, né? Com Marcela, com Lu, ainda peguei Clarinha, Cione e a nora de Lu e Arthur, né? Kisla e Arthur. E eu saí de lá com uma dúvida, coisa minha, até meio confusa. E quando cheguei em casa, recebi uma mensagem que, para mim, esclareceu, sanou essa dúvida. Assim, tipo, quando você acredita, zerou, tipo, é isso mesmo, ponto. E aí eu acredito, entendeu? E eu acho que isso é uma bênção, você poder ter essas coisas. Só que, como eu disse, às vezes a gente tá tão desorganizado, tão desarmonizado, que não consegue nem escutar, e quando escuta não acredita, e aí escolhe errado. Então a gente tem que cuidar sempre de estar sempre organizado. A gente cuida de tanta gente, passa tratamento, orienta, guia, e muitas vezes a gente não tá passando por momentos em que nem se percebe, tá mal e não pensa, eu preciso me tratar. O que é que eu recomendo para as pessoas nesse caso? Para eu me harmonizar, porque eu preciso me harmonizar para poder ouvir as intuições, para poder orientar o outro, para poder decidir coisas na minha vida. Às vezes está tão difícil decidir porque eu não estou harmonizada. Como eu não estou harmonizada, eu não vou escutar a minha intuição, entendeu? Então é bom a gente se cuidar muito, estar sempre vigilante e organizado. E aí surge uma questão. Do tema de hoje, eu ainda vou apresentar a pessoa que vai dar o tema, mas o tema é intuição, alimentação intuitiva. A gente falou de vários tipos de intuição, mas será que a gente escuta e obedece os recados que o corpo manda? Aí eu vou lembrar do meu tema, né? O meu tema falava sobre isso, sobre as emoções, os recados que o corpo dá através do sintoma, e às vezes a gente não escuta. Antes mesmo do sintoma, ele dá uns avisozinhos, que alguém disse aí, Suzana mesmo disse. Às vezes eu tenho tanta intuição até para comida, às vezes só de pensar na comida eu já passo mal. Já tenho intuição que aquilo não vai ser bom para o organismo dela, o organismo já está rejeitando, né? Sei lá, uma coisa oleosa, por exemplo. Mas quando o corpo da gente fala sobre o sono, dizendo que intuitivamente lhe obriga a dormir, você não entende, você se sobrecarrega e faz outras coisas, né? Será que o corpo não manda recado sobre sono, sobre sede, sobre alimentação? A gente vai descobrir um pouquinho, talvez, sobre esse lado da intuição hoje, né? Alimentação intuitiva. E eu acho que veio numa época boa. Como eu falei no sábado passado, a gente está trazendo várias coisas para harmonizar a gente durante a quarentena, através dos temas da EFE, várias dicas. E esse tema isso ainda na escola. E como foi que a gente chegou a ele? A gente estava sendo convidado para o mês de agosto. E como nada é por acaso, eu estava hospedando Luana e Zia aqui em casa. E aí eu tive uma intuição. Esses hóspedes te devem favor. Manda dar tema. Escutei, ó. Intuitivamente. Diga, eita, vou chamar que eu tava doidinha atrás de convidado em cima da hora para dar um tema no sábado. Eu disse, Luana, eu lembrei de você. Não tá afim de dar um tema, não, não? E de cara ela topou. Quer dizer, minha intuição estava certa, né? Aí eu não precisei nem chantagear. Eu só disse que queria o tema. Aí pronto, a hospedagem paga.
Airbnb de escambo, tranquilo. E aí algumas pessoas conhecem Luana, porque ela já foi na escola algumas vezes, principalmente em época de Caminho da Luz. Eu acho que ela devia ter 12, 13 anos, mas aí já terminou faculdade, já começou mestrado. Se a aula fosse de nego hoje, ele já tinha dado o título de doutorado, né? Porque o mentor costumava elevar e dar mais título do que MEC, do que universidade. Qualquer um que começasse uma graduação de alguma coisa, ele já chamava de doutor naquilo, né? Então, todo mundo é mentor, entrou já iniciado, ele já promove a mentor. Ninguém nunca promoveu tantas pessoas como ele. Mas não, ainda nem mestre, mestrado. Mas eu acho que também vai ser uma surpresa boa para vocês. Eu sei que a escola é afetiva e não esquece das pessoas, da energia e tem carinho. E quando revê as pessoas, ficam felizes de ver o desenvolvimento e o crescimento. E vocês viram Luana muito novinha em alguns momentos. E eu até testou antes as coisas com. Eu disse a ela e disse a Suzana, não se preocupe, porque toda aula acontece isso e a gente está em casa. Vai ser um formato bate-papo. Então, antes de fazer a saudação para ela, que a gente vai ativar os microfones, quando ela começar o tema, eu vou pedir para ela dizer se quer falar ininterruptamente ou se a gente pode interromper e fazer pergunta para dinamizar, ou ela prefere no final, tá? Vou perguntar a ela. No 3, a gente ativa o microfone e fala, tá, gente? A saudação inicial, que não vai ser harmoniosa, mas vamos lá. 1, 2, 3. Venha de onde onde vier, vier, vem Pai, Pai. tu Nosso mestre, mestre é Jesus. É Jesus. Juan, a sala é sua, mostre sua cara, desativemos os microfones. Espera aí que eu vou organizar aqui. Deixa eu desativar todo mundo. Cadê? Cadê Luana? Achei. Pronto, Luana. A bolinha já está com você. Tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Tá sim. Oi, gente, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. Baixinho, Tá muito Boa noite, baixinho. tá bem baixinho. Vou botar. Melhora assim, se ficar mais perto. Muito melhor. Melhora. Gente, obrigada pelo convite. Estou um pouco nervosa assim, estou com a distonia aqui, enxugando minhas mãos. Mas estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de reencontrar algumas pessoas. Já conheço assim, a carinha de algumas pessoas. E a intuição de Cecília estava muito certa, porque assim, nesse período da quarentena, né, estava acontecendo muitas lives e tal, e eu estava sentindo que eu tinha muita coisa para compartilhar, mas nunca vinha aquele impulso, aquele ímpeto, sabe, aquela coragem. E aí, do nada, veio Cecília com esse convite e eu pensei, pronto, é isso, é o momento certo, tá tudo se casando, tudo se juntando aí. E quem sabe se, né, em outros espaços, de repente, a gente continua nessa dinâmica, assim. Eu tô nervosa, mas eu acho que vai ser muito bacana. Eu tenho muita coisa para compartilhar. Então, e aí, né, seguindo aqui a linha de intuição, mas agora direcionada para uma coisa sobre o que eu sei falar, a gente vai falar sobre essa tal da alimentação intuitiva. Tô lendo aqui o chat, vou me distrair. Mas, enfim, eu queria, inclusive, perguntar para vocês. Primeiro que sobre o que Cecília falou, se pode ter pergunta no meio. Pode, eu acho que fica até mais legal que a gente vai conversando, vocês me interrompem se não entender alguma coisa, se eu estiver falando baixo ou rápido, que às vezes eu tenho tendência a falar muito rápido. E aí, para também compartilhar, acrescentar aqui e a gente ficar mais informal, assim, tipo uma conversa. E eu queria perguntar para vocês, assim, nesse período de quarentena, quem mudou a forma como se alimenta, assim? Quem mudou a alimentação? Vou direcionar ou alguém quer responder? A gente tem um negocinho de mãozinha, e tu pode dizer assim, quem mudou aí? Levanta a mão. Quem mudou, levanta a mão. Eu mudei, Luana, porque quando eu estava trabalhando, a gente sempre saía para almoçar junto com o pessoal do trabalho, e aí eu estava num ritmo muito legal de evitar massas, de evitar comida fritura, e no restaurante a gente tem essa facilidade, né?
o self-service tem muitas legumes, verduras, saladas, e aí eu estava optando por diariamente almoçar sempre saladas, legumes com carne, e variava, e raramente comia feijão, macarrão, arroz, que não me cai bem. Mas aí com a quarentena, aí as coisas ficaram emboladas, porque a gente tem que preparar tudo em casa, a gente tem que se adaptar a um ritmo novo. Agora é que eu estou retomando esse ritmo novamente, junto com Maeli aqui, para voltando a comer legumes do jeito que eu fazia antes. Mas foi uma mudança e eu ganhei uns 3 quilinhos a mais aí. Não gostei nada, eu tava num ritmo tão bom. Normal, processo. Tudo mudou, imagina, que se a alimentação não muda também. Opa, quem mais? Teve mais gente. Mudar para pior serve? Serve sim. Quer falar um pouco? Carol e Rogério. Oi, estão ouvindo? Oh, Vou tentar ligar o vídeo aqui. É que a gente mudou nossa vida, na verdade, né? A partir de janeiro, a gente morava em Pernambuco e aí a gente se mudou para Bahia. E nas nossas casas nós não éramos os responsáveis por fazer nossa comida, né? Nós sempre tínhamos nossos familiares, a gente chegava e já estava o almoço pronto. Então a gente mudaria de qualquer forma, né? Porque a gente está se adaptando, cozinhando. Mas a gente mudou muito para pior, porque lá em Recife sempre tinha salada, sempre tinha um frango sem estar torrado de óleo, enquanto que aqui a gente não tem nenhum material necessário para comer de forma saudável, porque é difícil estar no interior do estado, então para encontrar coisas mais leves é difícil, como também não temos sequer tempo e paciência para preparar uma alimentação direito. Então a gente sempre acaba no macarrão, pegando a proteína fora, entendeu? A gente não consegue se alimentar mais saudável não, mas é algo que está no nosso calendário de mudanças, voltar a tentar se alimentar melhor. Kelly já está orientando Carol aí, Carol botando culpa em mim, que isso aqui só a parte em mim do casal. Mas é uma adaptação, né? A gente tem que se adaptar de alguma forma. São tempos novos, a gente tem que se adaptar de novo. sim, sim. Andressa, Luana, cadê? tá ouvindo? Tô. Aqui, Andresa. Tô ligando. Eu acho que para você tentar ficar feliz, meu marido. Né? Porque a pessoa, meu marido ele é low carb desde 2015, sabe? E assim, a gente aqui, com a quarentena, a gente tá seguindo muito a fio. Porque uma das coisas que ajudou muito ele é o fato dele, ele cortou isso porque ele teve um tumor e tal, e ele já era antes de ter o tumor. Inclusive, o médico falou para ele que o fato dele ser low carb ajudou muito o não desenvolvimento do tumor, sabe? E aí a gente começou aqui com essa dieta assim para toda a família. Inclusive, eu acho que eu estava aí em março e o nego até brincava que eu estava mais cheinha e ajudou bastante eu conseguir emagrecer um pouco também por conta disso. E o fato de não sair ajudou, né? Porque assim, eu saía e consumia, assim, às vezes, por a gente fazer essa dieta, em casa eu não consumia tanto, mas eu ia para um sushi, aí comia o arrozinho do sushi, nananana. Aí a gente, por não sair, e a gente evita também pedir, até os meus filhos adotam mais ou menos essa dieta, e para eles eu tento modificar algumas coisas, sabe? Mas a gente ficou bem mais rigoroso com a pandemia. E foi bem legal, assim, pelo menos foi bom o resultado. Elimina as comidas na rua, já dá uma ajuda. Diga, Cecília, tô vendo você levantando a mão. Eu acho que a Andressa está na contramão da maioria, porque acho que, no geral, o que eu tenho ouvido é que as pessoas pioraram muito a comida. Eu sugiro, inclusive, depois de mim, passar a fala para Rinaldo. Mas nada pessoal. Eu piorei consideravelmente a minha alimentação na quarentena, propositalmente, conscientemente e sem ouvir intuição. Eu estava me preparando para, em 2 meses, que eu achei que a quarentena ia durar 2 meses, voltar para minha alimentação mais saudável. Mas a quarentena não durou 2 meses e eu prorroguei minhas férias. No ano passado, eu melhorei muito minha alimentação e fiz uma dieta de alguns meses para desintoxicar e tudo mais. Perdi muito peso, coisa que eu odeio, e nunca mais recuperei. Na quarentena, eu fiz conscientemente a compensação, eu vou detonar. Eu não compro coca aqui para casa, eu estava na casa de manhã, tomando coca todo dia, às vezes no almoço, na janta, pizza, coxinha, comprando salgados congelados,
tudo que você pensar para comer e ter prazer para compensar a quarentena. Tipo, eu vou ser feliz. Aí durou mais de 2 meses. Era para eu ter voltado ao normal, mas eu pensei, o mundo deve acabar em dezembro. Então eu vou comer porcaria até dezembro. Se o mundo não acabar, eu recomeço, faço um detox e recomeço a me cuidar. Só que eu também fiz isso porque eu queria pegar peso. Eu digo, agora eu quero pegar peso, mesmo comendo tranqueira, comendo tudo. Fui me pesar, não tô nem com 60 quilos. Tô comendo feito uma draga o tempo todo. Só hoje eu já tomei Coca-Cola mais de uma vez. Só na casa de Sione tomei 2. Comi pudim, comi bolo, me peso, não chego nem a 60. Eu acho isso uma injustiça, mas vou continuar nesse ritmo até terminar a pandemia. Foi meu acordo. Depois eu escuto a intuição. Agora eu queria que Rinaldo falasse como está a alimentação dele. Fiquei curiosa agora. Isso já tá virando assédio, viu, Cessi? Não, é isso que eu ia falar, viu, mentor? Eu me confraternizando com o Rinaldo. Se ela me chamar, ficando solidário com você, Rinaldo. Se ela me chamar mais uma vez, eu vou pedir música no Fantástico. Ela tá certa, Rina. Ele diz que eu sou a guru. Eu estou iniciando ele. A minha iniciação é desse modelo. Tá certo. Luana, primeiramente, um beijão pra tu, viu? É o seguinte, realmente, o meu mentor falou aí de 3 quilos, já vou em 7, viu, mentor? Da pandemia pra cá. Mas a questão do bicho pega com doce. Bolo, açúcar e refrigerante, eu voltei um pouquinho antes da pandemia. Eu tinha passado 1 ano e pouco sem tomar. Porque, assim, da alimentação em si, não é tão não. Mas o que prejudica na alimentação é essa questão do doce. E eu acho que o fato de não sair de casa, por mais que eu não faça exercício físico, não fazia exercício físico também antes, mas pelo menos no mínimo você andava, sei lá, eu sempre subia de escada, eu trabalhava no 2º andar, subia e descia de escada, né? Algum exercício mínimo você fazia. E agora é sedentarismo completo, né? É cadeira, sofá, cama ou mesa para comer, né? Então fica difícil, mas realmente a alimentação tá deplorável. A alimentação, eu não sou um exemplo a seguir, e foram 7 quilos, pelo menos. 7 quilos e continuamos contando, né? 7 quilos por enquanto. Rina, olha, e eu fui buscar um livro na casa de Rinaldo, ele mora bem pertinho da Lagoa do Araçá, um lugar lindo daquele, com calçadão maravilhoso. Eu não imagino você com uma desculpa dessa. E mais um detalhe, viu, gente? Mais um detalhezinho. Rinaldo tem 2 coisas. Além de ter a Lagoa do Araçá à disposição, ele tem uma biblioteca que fala sobre tudo, inclusive a área de saúde, e ele tem uma balança de biopedância em casa. Veja o luxo. Fica o registro. Não tô usando. Eu só uso aquela balança agora para me pesar, porque antigamente os indicadores estavam bons. Depois que desandou os indicadores, eu não vou nem usar o resto, só vou ver o quilo mesmo e acabou. E a balança dele é de primeira, porque eu me pesei na balança e ela faz o cálculo e disse que eu tinha 28 anos de idade. Vou até beber uma água, peraí. Olha, Rinaldo só tem essa balança para impressionar as visitas. A minha vingança foi a risada de Luana. Com os 28 anos de Cessi. Beijão. Por outro lado, Marcela, acho que foi Marcela que falou aqui que parou de comer bichinhos, foi? Cadê Marcela? Rapaz. Foi eu mesma. Assim, era uma coisa que eu já meio que estava pesquisando e buscando saber. E, assim, com a pandemia, isso meio que aflorou. Aí foi assim, meio que do nada. Eu parei mesmo e estou até hoje sem comer. A única coisa assim que eu como com leite, né? Ovo e queijo. Sim. Mas, assim, nada de carne animal. Vai ser ótimo. Ei, tô vendo uma carinha conhecida aqui. Tailane. Oi, mulher. Quanto tempo? Quer compartilhar aí? Mulher, eu só tenho ido de mal a pior, viu? Porque veio a quarentena, eu comecei a pedir comida, né? Já que eu não posso sair. Sim. Aí essa coisa de ou pedir comida ou ir na padaria e investir nas compras de doce. Me identifiquei aí. Sim.
Eu estava muito magra, eu acho que eu tinha essa vantagem, né? Eu estava muito magra, mas agora eu vou fazer uma bateria de exames que o médico pediu e eu tô com medo das taxas estarem altas, porque gerei desde março até aqui. Então eu acho que as taxas estão lá em cima, não duvido não. Vamos ver. É o que interessa, né? Essas taxas. Vamos ver. Vou me meter aqui antes dela continuar, tá? O tema é em parceria. Tem alguém fora Andresa que tem um case de sucesso para contar aí dessa quarentena? Tem mais alguém ou só ela mente? Eu, Ceci, tô me alimentando muito bem. Quem cozinha, Cione. Luciana. Cione cozinha, lava os pratos. Tá se alimentando muito bem, né? Eu tô sabendo. Eu vou maravilhosamente. Vou deixar o tema começar para saber o que é esse se alimentar bem teu. Quero ver mesmo. Tô sabendo alimentar bem. Vai, Luana. Já ri muito. Então, vamos lá, vamos conversar. Mudou muito. Eu sempre digo assim, que se tem 7 bilhões de pessoas no mundo, tem 7 bilhões de formas de ser. Então, tem 7 atrapalha bilhões de ela. formas de mudar a alimentação na quarentena. Então, vai ser para melhor, vai ser para pior. E esse melhor e pior também, depende do que você considera melhor e pior, né? E aí, cada um vai ter uma forma de lidar com isso. Mas, vamos lá, falar sobre essas mudanças. Se o contexto muda, né, que a gente está vivendo uma coisa assim muito surreal, fora do normal, ninguém esperava por isso, tudo virou de cabeça para baixo, não tinha condição, seria até estranho se as outras coisas se mantessem exatamente iguais. Então, vai mudar a dinâmica de trabalho, vai mudar, as reuniões online vão surgir, né, vai mudar todos os tipos de encontros, fraternizações, e inclusive a forma que a gente se alimenta vão ser por diferentes motivos, seja porque a gente tem que cozinhar mais, seja porque aquele lugar fora facilitava, ou aquele lugar fora era um empecilho, por outro lado a gente também tem como comprar de fora, então, enfim, tem diferentes formas aí de resolver. Por outro lado, também tem umas questões assim que, por exemplo, nessa quarentena também aumenta muito a ansiedade, né? Essa questão da gente estar preso em um lugar e estar acontecendo uma coisa tão grande que a gente não tem como exercer controle sobre ela. Isso porque a gente quer exercer controle sobre alguma coisa, né? Seja sobre a limpeza da casa, sobre o horário que a gente faz trabalho, ou, enfim, qualquer outra coisa da vida. E aí vai gerar ansiedade. Então também tem muito tipo da alimentação pela ansiedade, né? Tentar resolver os nossos problemas através da comida, seja porque está com tédio e aí bota a refeição ali para ocupar aquele espaço-tempo que não resolve, ou seja pela ansiedade mesmo, e aí vai comer aquele docinho para dar aquela aliviada, que na verdade também não resolve ou só piora, porque aquele açúcar vai estar dando aquela energia desnecessária, porque na ansiedade a gente precisa se acalmar, é diminuir aquela energia mesmo. Enfim. E aí, a alimentação. Eu tô sem câmera? Tô não, mulher. Tá vendo? É Cecília aqui. Então, mas a alimentação intuitiva é só mais uma das ferramentas que a gente tem para estar, enfim, moldando aí essa forma que a gente se relaciona com o alimento. Tem várias outras formas, né? Tem alguns tipos de dieta, tem o mindful, tem, enfim. Tem as dietas restritas mesmo, aquela que tem os horáriozinhos, tudo certinho, as porções, a quantidade de colheres, etc. E a alimentação intuitiva também é uma outra forma de se relacionar com o alimento que prioriza a nossa intuição. Então, quer dizer que a gente tem que acreditar que nós somos capazes, sem um papel de dieta, sem nada nos regrando, de conseguir conduzir essa forma de que a gente se alimenta, né? Seja de quantidade, seja de horário, seja do tipo de alimento que a gente precisa, escutar mesmo o nosso corpo, né? Se aquele alimento cai bem ou não cai bem, e saber, inclusive, diferenciar as emoções da fome, né? Se eu estou me alimentando para resolver algum problema, alguma questão emocional, ou se eu estou me alimentando porque eu estou entendendo os meus sinais de fome, de saciedade. É uma das coisas preconizadas por esse tipo de comer, né? A diferença do comer emocional para o comer intuitivo, por exemplo. E aí, esse intuitivo não seria nada de, enfim, fora do normal, né? Seria só estar atento aos sinais que eu já falei de fome e de saciedade, né? Então, você saber mais ou menos aquela hora que você tem que se alimentar. Obviamente que quando a gente está em condições normais, temperatura e pressão, né? Enfim, se a pessoa se alimenta no trabalho, se vai naquele self-service no horário de almoço e tal, tem um horário que a gente tem que se adaptar, mas aí a gente cria aquela rotina
E, eventualmente, a gente estava acostumado a comer no horário diferente, de 11 horas da manhã eu almoçava. E aí, no trabalho, horário de almoço é meio-dia. A gente se habitua e, eventualmente, na próxima semana, na semana seguinte, ao meio-dia, a gente vai sentir fome, porque o nosso corpo é extremamente adaptável. Eu acho que a gente não estaria aqui na Terra, né, nós e os outros animais que coabitam a gente nesse momento, se a gente não fosse uma espécie extremamente adaptável. Enfim. E aí, será que a gente é capaz de comer sem dieta mesmo, assim, e comer bem e comer correto, sem a gente ter algo para nos guiar, ou alguma fonte de informação, alguma revista que diz uma dieta, alguma reportagem que a gente viu? Será que a gente confia na gente para seguir essa alimentação? Eu acredito que sim, porque eu acho que a gente se alimenta muito antes da gente entender o que é alimentação, assim, muito antes da gente estudar sobre a ciência da nutrição, por exemplo, assim, desde os primórdios do tempo a gente já caça, a gente já pesca, a gente já cultiva, a gente já planta, já colhe, e além disso, desde que a gente nasce, né, o bebê já nasce sabendo fazer o movimento de sucção. Então, a primeira coisa que ele faz quando nasce, depois de chorar, é se alimentar, né? Então, ele já nasce sabendo isso. Então, talvez isso sejam indícios de que, como espécie, como indivíduo, a gente já tem essa capacidade de se alimentar de forma intuitiva, né? Sem precisar de algumas regras. Como, por exemplo, a gente pode observar em qualquer outro animal, né? Dificilmente você vê que o beija-flor, por exemplo, ele se alimenta do néctar, né? Do mais puro açúcar das plantas. Você não vê um beija-flor obeso, né? Porque ele tem digamos assim, a noção, a capacidade intuitiva de regular o que ele precisa, né? Se ele sabe que o beija-flor é o coração mais bate rápido, acho que por milésimo de segundo, assim. E, enfim, ele tem um metabolismo muito acelerado e ele sabe a necessidade dele, né? O quanto ele precisa comer. Enfim, só que a gente, às vezes, percebe que, né, não é que a gente falha, mas como se a gente ultrapassasse ou falhasse com essa regulação, digamos assim, né? Tipo, por que seria isso? Acredito eu que a forma como a gente vive, assim, e constrói as coisas, enfim, o sistema econômico que a gente está inserido agora, meio que intencionalmente, né, tenta minar essa capacidade que a gente naturalmente tem, né, como todos os outros animais, de regular a sua própria alimentação. E de que forma isso acontece? É uma forma muito cruel, né? E parece às vezes que é boba e que não está em lugar nenhum, mas é colocada na nossa vida muito cedo e cada vez mais cedo com as crianças com telas e computadores e celulares, vários tipos de imagens de como a gente deve ser, parecer, agir, pensar, sentir. Graças a Deus que a gente tem espaços para conversar sobre isso, que a gente tem, né, a autocrítica, a reflexão, para saber onde a gente se encaixa nesses padrões aí, até que ponto a gente reproduz coisas, até que ponto a gente nega essas coisas ou desconstrói e reconstrói novamente. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse espaço seguro para conversar sobre isso. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso à informação. E várias vezes só consome passivamente, né, aquela coisa que é imposta. E é o quê? São diversos padrões de corpo, diversos padrões de estilo de vida, né, que, graças a Deus, inclusive, a gente tem cada vez falado mais sobre esses questionamentos dos padrões, né? Enfim, de diversas formas, e mais especificamente para o assunto que é importante para a gente, da imagem corporal também. E eu queria ver, se eu não errar aqui, como eu compartilho essa imagem com vocês. Espera aí. Que eu tenho umas imagens aqui. Massa. Ô, Luana, pronto, ainda bem que tu vai compartilhar o PPS, mas eu acho que, eu não sei, para mim não estava aparecendo nem para a Drick. Eu não sei se todo mundo estava te vendo, eu estava só ouvindo o áudio. Agora tá aparecendo o slide. Tava só ouvindo, Céci. Agora a gente tá vendo o slide. Tá. Pronto, deixa eu passar para vocês aqui. Então, esse é o resultado de busca nesse site aí conhecido, o maior site de busca, o Google, quando a gente pesquisa sobre pessoas bonitas. E claramente, além enfim, do tamanho do corpo das pessoas, a gente vê que a maioria da resposta para essa pergunta são padrão de pessoa branca dos olhos azuis, né? E aí, quando a gente pesquisa sobre corpo, tem esse padrão aí, corporal, que aparece para a gente. Inclusive, a maioria dos resultados de busca são para mulheres, né? Enfim, que talvez sofram aí um pouco em maior intensidade essa pressão dos padrões estéticos.
E aí eu trouxe algumas outras imagens desse padrão corporal, né? Qual a imagem que a gente tem lá fora, inclusive, a tal da Gisele Bündchen. Coitada, que ela não tem nenhum problema contra ela é ótima, mas talvez ela não represente, assim, esse padrão corporal da beleza brasileira, né? Não sei, fica aí o julgamento. Inclusive, quando eu pesquiso sobre pessoas feias no Google, aparecem várias coisas no sentido, né, meio cômico, etc. É o único resultado de pesquisa que aparece pessoas não brancas, né, pessoas pretas. Inclusive, eu chamo a atenção para essa manchete aí, né, de site de namoro só aceita pessoas feias com a foto de um casal normal, que é a única coisa que eu vejo que eles estão fora do padrão de peso exigido, né? Fora isso, a gente não é vendido só a imagem de como a gente deve parecer, mas tem também um estilo de vida que a gente deve seguir, né? E aí, o que é que as meninas bonitas nos seus, enfim, iates, não sei que tipo de veículo é esse, comem? Uma pizza cada, né? Ou tipo, as pessoas que têm carros luxuosos, que tipo de comida elas comem, né? Que tipo de padrão, assim? Esses lanches também, enfim, todas as outras comidas aí. Tem uma foto aqui que tem 2 pessoas se alimentando com a quantidade de comida que eu acho que não não dá para 2 pessoas se alimentarem, né? Enfim. E aí, deixa eu tentar voltar agora. Como faz? Voltei? Voltou, só não tá aparecendo a tua cara, Lu, tá só áudio. Agora foi? Não, não tá aparecendo, não. Tu quer o PPS ou tu quer a tua cara? A minha cara. Clica na câmera embaixo, perto do microfone. Ou é a internet daqui que tá ruim, infelizmente. Pode ser, já que... Não, aqui também não tá aparecendo, não. Vê se eu tô aparecendo. Eu tô no quarto, mas eu tô aparecendo pra vocês. Tá agora aparecendo, César, mas não estava não Pronto. antes. Porque eu tinha tirado, eu ativei. Eu não sei, vou olhar se a câmera dela tá ativada. Mas pode ir falando. Então, e aí eu queria trazer essa reflexão de será que esse padrão de corpo que a gente tem que ter, né? E esse estilo de vida que a gente tem que seguir, eles conversam entre si? Será que esse estilo de vida de consumir determinados tipos de alimentos, não só alimentos, né, mas determinado tipo de bolsa, de carro, de relógio, enfim, um consumo de... Eu tirei e coloquei de novo aqui, ó. Mas mesmo assim, não foi. Eu já tirei e botei de novo. Às vezes é a CPU que está com muito processamento. Aí não exibe a câmera. Mas nem se preocupe, seu tema tá ótimo, você fala muito bem, pode continuar, que não estamos perdendo nada. Enfim. Então, e aí eu queria que a gente fizesse esse questionamento. Será que as coisas que a gente deve consumir, por exemplo, tem uma marca aí de refrigerante que faz a propaganda de você abrir a felicidade, né? Como se você fosse achar a felicidade no final daquela garrafa. Inclusive, Cecília conhece, né, Cecília? Então, e será que isso aproxima ou distancia a gente desse padrão de corpo que a gente também deve estar inserido, né? Então, isso só evidencia esse ciclo que é muito cruel que a gente é colocado, né? E para causar essa confusão intencional, inclusive para gerar insatisfação mesmo com o nosso corpo e culpabilizar a gente no final das contas, porque a gente só não está no padrão corporal que a gente queria, porque a gente não quer. Da mesma forma que também tem uns discursos meritocráticos de que a pessoa só é pobre porque quer, porque não empreende, etc. Enfim, também tem os discursos meritocráticos de que você só está no corpo que está porque você quer. Enfim. E aí, não satisfeitos, eles também trazem a cura dos problemas que eles mesmos nos causam, né? E aí eu vou voltar a compartilhar novamente aqui com vocês. Qual é o tipo de resultado, enfim, de solução que eles propõem, né? Então, a gente vê vários procedimentos estéticos para ter o corpo perfeito em tempo do carnaval, para descobrir o segredo das famosas com um tipo de roupa, um tipo de cirurgia, de sucos e várias receitas milagrosas para que a gente se enquadre aí nesse padrão e várias vezes, inclusive, colocando em risco nossa saúde, né? Porque os lugares onde são divulgadas essas respostas, às vezes, não são fontes seguras de informação.
Enfim, e aí a gente começa a estabelecer esse link da alimentação com o nosso corpo, né? Enfim, com nossa imagem corporal. E essa relação também já é conhecida, né? Enfim, a gente só começa a se questionar sobre essa alimentação, na maioria das vezes, quando já tem essa insatisfação, né? De primeira, a gente tende a reproduzir a forma que a nossa família tem de se alimentar, né? Que é o contexto primeiro que a gente é inserido de alimentação. Então, se a nossa família come em todo almoço, por exemplo, arroz, feijão e carne, a gente tende, inclusive, a dizer que se não tem carne, está comendo puro, né? E aí chega um momento que a insatisfação corporal bate para algumas pessoas e você começa a se questionar se de repente esse arroz engorda, se de repente esse feijão engorda. E a questão aqui não é esse questionamento necessariamente. Eu, particularmente, sou a favor de questionamentos em todas as áreas da vida. Inclusive, na época da escola, meu professor de gramática me chamava de questionadora, porque até as regras gramaticais eu gostava de questionar. Porque eu achava que não era possível que a minha língua nativa estaria falando errado, né? Enfim, mas o problema é que depois do questionamento, que fontes de informação as pessoas tendem a buscar para resolver os seus problemas, né? Então, a internet também está cheia de perguntas de como emagrecer rápido, porque também tem essa necessidade de urgência, né? De se adequar rápido a esses padrões. Como emagrecer rápido, se feijão engorda ou não engorda, qual o suco que emagrece, se chá verde emagrece, se é para tomar chá verde em jejum, se pode substituir por refeição. E tem muitos sites para responder, inclusive sites como o Globo, sites como Terra, que não são especialistas, né? E aí cria-se vários terrorismos nutricionais, vários mitos, vários tabus, inclusive acerca das comidas de verdade, né? Que se a gente, inclusive, colocasse só isso como questão, de tipo, o que é que eu posso comer para ficar mais saudável, para ficar mais forte, mais bem nutrido, mais bem disposto, comida de verdade, né? Tudo que se planta, tudo que você descasca, e não que você encontra no supermercado, né? Que não for processado, que não for natural. Enfim. A questão, além de introduzir esses produtos alimentícios, né, que tem um nível assim que eu nem considero alimento, que o alimento ali passou longe, é um produto mesmo alimentício. Além de introduzir isso de forma assim sem contexto, né, que não respeita a sua cultura alimentar e não vai trazer nenhuma mudança efetiva na sua dieta, eu atendi inclusive uma paciente muito querida minha, que ela chegou para mim tomando leite desnatado, né? E aí, quando eu questionei sobre esse leite desnatado, assim, tendo em vista todo o resto de coisas que ela comia durante o dia, ela me disse que era para a questão de gordura, porque diminuía a gordura. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa consumia bolo e brownie e outras comidas. Então, não fazia muito sentido. Obviamente que o leite desnatado não ia fazer mal para ela, né? Mas não ia também alcançar o objetivo que ela gostaria, tendo em vista todo o outro contexto que era importante de ser considerado também. Só que enquanto por aí tá até ok, né? Porque não tá fazendo nenhum mal de certa forma, assim, porque um alimento sozinho ele não é capaz de fazer mal, de adoecer, de engordar ou de emagrecer. Mas o pior é quando as pessoas colocam em risco a própria vida. Fugindo um pouco assim do atendimento aos padrões estéticos, teve recentemente algumas pessoas deram entrada na agência do hospital, se não me engano foi na Bahia, que eu tinha visto essa reportagem, com casos muito graves de intoxicação, porque estavam consumindo leite de ame cru para curar a dengue, se não me engano. E uma pessoa ainda chegou a via óbito consumindo isso. Então, são casos muito graves, né, de pessoas sem responsabilidade, que, enfim, divulgam informações e as pessoas se submetem a isso, às vezes para curar doença e às vezes só para ter um padrão estético corporal para agradar terceiros. Enfim, além disso, quando as pessoas começaram a perceber, né, que nós já estávamos nos informando sobre alimentação, a indústria, obviamente, que ingênua não é, na verdade, quando você está pensando na coisa, ela já está lá na frente respondendo seu questionamento, começou a criar vários tipos de alimento com apelos, né, de saudáveis, tipo o suco que era de verdade, né? Também tem o cereal da Nesfit, que fazia a operação biquíni, que você ia se sentir confortável de estar no biquíni a partir de 14 dias consumindo esse cereal matinal.
E aí, quando você vai ver a lista de ingredientes do produto, porque uma coisa é o rótulo que eles colocam, né? Porque a nossa legislação de rotulagem ainda é bastante permissiva. Então, eles fazem esses tipos de apelo de que é nutritivo, de que é saudável, de que é natural. E quando você vai olhar mesmo, esmiuçar, que é uma coisa que nem todo mundo tem acesso a essa informação, mas vocês estão tendo agora, e a gente vai ler, por exemplo, a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é açúcar. E para quem não sabe, a lista de ingredientes ela é de ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade. Aí eu estava, inclusive, pesquisando hoje para falar para vocês, citar algumas coisas. Tinha uns sucos tipo capo, que várias crianças tomam, porque é fácil de colocar na lancheira. O primeiro ingrediente era água, o segundo era açúcar, e os seguintes eram xarope de alguma coisa, ou essência de outra coisa. De suco, não tinha nada, né? E a gente vê que é muito consumido pelas crianças, né? E como é que vai estar a saúde dessas crianças mais na frente. Enfim, bem resumidamente, é esse o ciclo que a gente está inserido, né? Infelizmente, existem milhões de adeptos que estão infelizes com o seu próprio corpo, que não confiam em si mesmo para se tornarem autônomos, né? Que colocam assim na mão do outro, na mão de sites, na mão de revistas que vendem coisas milagrosas, que tem essa urgência de se adequar a esses tipos de padrões. Pipos vitaminado. Pois é, né? Esse tipo de coisa. Enfim, e aí essa armadilha, inclusive, rende milhões, esse monopólio industrial. Pois bem, eu sempre preconizo que o primeiro passo é a gente entender isso, obviamente, e partir para o processo de autoconhecimento. Em que sentido, né? Para a gente se questionar se a gente está feliz onde a gente está, sendo quem a gente é, tendo o tamanho de corpo que a gente tem, sabe? E não só para tamanho de corpo, mas se a gente está feliz, contente, satisfeito, com a disposição que a gente tem ao longo do dia para executar todas as tarefas que a gente se propõe a fazer. Se a gente está satisfeito com a nossa capacidade de concentração e de memória para desenvolver nossos trabalhos, né? Sobre o nosso humor, sobre o nosso nível de estresse, inclusive, sobre a qualidade do sono. E tudo isso tem a ver com a alimentação, mas primeiro a gente precisa saber onde a gente está, né? Se a gente está satisfeito, se não está, o que a gente quer mudar para a gente, e não para se adequar a outra coisa ou para agradar a outra pessoa, né? Até porque se sua motivação for agradar a outra pessoa, sinto lhes dizer, mas dificilmente você vai conseguir, dificilmente você vai ficar satisfeito. Inclusive, tem vários modelos, né, que são eleitos, mulheres mais bonitas do mundo, etc., mas que sofrem tanto com essa pressão de padrão que nunca se encontram satisfeitas com o corpo que tem, né? Enfim. E aí, o segundo passo, sabendo onde você está e o que você quer para a vida, você vai atrás de buscar informação, obviamente. Se educar, né? E aí é buscar informações em lugares confiáveis e atrás de profissionais capacitados para lidar com essa demanda que você entendeu que tem, de uma forma que você acha que merece e precisa. E isso foi estabelecido no passo anterior. No passo anterior, do autoconhecimento, a gente não só estabelece as metas, mas a gente também coloca para si como a gente acha que merece e precisa. Porque você pode me perguntar, Luana, tá, mas e aí, qual profissional que eu vou lidar e etc? Depende, tem várias, de novo, 7 bilhões de pessoas, 7 milhões de profissionais, 7 milhões, mentira, um pouco menos, e vários diversos tipos de abordagem para lidar com alguma coisa. Mas você vai estabelecer para si até que ponto você acha, né, que você vai estar submetendo a diferentes processos. Assim, se você acha que aquele profissional respeita a sua liberdade, o seu passado, o seu histórico com a alimentação, você que vai estabelecer para si até que ponto você se submete a ocupar determinados, enfim. E aí, o próximo passo, quando você tem as suas ferramentas, entende os seus processos, estabelece suas metas, sabe utilizar suas ferramentas de busca, né? Enfim, para ir atrás de informação ou buscar ajuda profissional, o Comer Intuitivo acredita que você está capaz de se alimentar de uma forma intuitiva, né? E isso significa dizer que você não precisa de dieta para alcançar esses objetivos que você tem. Mas significa muito mais do que isso também. Porque essa alimentação intuitiva, voltando agora um pouco para falar sobre ela, ela é baseada em escutar a sua regulação interna da alimentação, né? É quando você confia, e eu acho muito importante dar ênfase nessa confiança que você tem que se dar para estar ouvindo os seus sinais de fome e saciedade, principalmente.
é também se alimentar para nutrir o seu corpo. Não é que a alimentação intuitiva desconsidere isso. Muito pelo contrário, considera todas essas questões que a gente conversou de sono, de estresse, etc. Isso tem a ver com nutrientes, né? Nutrientes que vai estar envolvido com nossa capacidade de concentração, de memória, e a gente priorizar esse tipo de nutrição ao invés de tentar resolver uma questão emocional, por exemplo, se alimentar com esse tipo de direcionamento, percebe? E aí tem uma outra coisa bacana, que a alimentação intuitiva, ela preconiza uma coisa que pode ser chocante, mas é a permissão incondicional para comer. É você poder comer tudo o que quiser. E ainda assim, né, ela funciona. Aí ela é baseada, assim, eu vou falar bem resumidamente para a gente conhecer um pouco sobre ela, em 10 princípios que eu já acho que são os princípios que, né, já são muito bom para a gente se questionar sobre, já é assim um tipo de autoconhecimento, já dá para fazer uma autocrítica sobre cada um deles. E aí, obviamente, cada um vai ter um ou outro mais bem trabalhado, um ou outro que tem mais dificuldade, e a gente pode conversar sobre. Eu estou tendo dificuldade para acompanhar aqui o chat, mas quem quiser, Ceci, me avisa se alguém quiser falar. Eu só estou colhendo os elogios aqui ao seu tema, e não se preocupe com o chat é a conversa paralela de sala de aula, que a gente fica fofocando, sabe? Mas, no geral, as pessoas perguntando se você faz pacote, se tem desconto para efesiano, elogiando, eu já passei seu Insta, eu tô aqui de empresária, tá? Agora, que pena, eu tô aqui morrendo de pena que não tá pegando o vídeo, porque Luana, no dela, tá se vendo e tá vendo a gente, mas a gente não tá conseguindo vê-la. É algum probleminha aí de tecnologia. Ai, mas vamos lá, tá massa. Então, sobre... E o pior é que até minha luzinha da webcam aqui tá acesa, mas eu não sei qual é o babado. O primeiro passo seria o primeiro princípio, na verdade, dessa alimentação intuitiva é abandonar a mentalidade da dieta, ou seja, jogar fora, excluir todas as revistas e documentos que você salvou sobre aquelas dietas milagrosas que rendem falsas esperanças sobre uma perda de peso fácil, rápida. Tá bom. E milagrosa, né? Não acreditar nessas propagandas mentirosas que, inclusive, induzem você a acreditar que você é um fracasso, porque você não se enquadra naquele padrão. Enfim, abandonar a mentalidade da dieta também não é necessariamente abolir a dieta, né? Porque a gente sabe que a dieta enfim, é útil em diversos aspectos, né? Existe, por exemplo, um pós-operatório cirúrgico, né? Que a pessoa precisa de um tipo de dieta, e o nutricionista vai ser o profissional apto para dizer, né, o que é que a pessoa pode ou não comer, enfim, dietas por sonda, enfim, a dieta deve existir, mas ela não precisa existir num contexto normal, temperatura e pressão, assim, para você viver bem, para você dormir, para você ter disposição. Se você não tem nenhuma, enfim, questão que te proíba, você não precisa dessa dieta, né? E aí, abandonar essa mentalidade vai envolver quebrar esse ciclo, que uma vez que a gente entendeu esse ciclo, que a gente falou bem resumidamente no começo, a gente se apodera dele e pode exercer domínio sobre ele e não ser necessariamente uma vítima passiva dele, percebe? O segundo passo, o princípio, seria que a gente honrasse nossa fome, que sentido? Que a gente mantesse o nosso corpo alimentado, com oferta de calorias e etc., adequado para a gente. E quem vai saber isso? A gente. A partir da quantidade de fome que a gente tem, do cansaço, da fraqueza, se de repente comeu menos, ou se, enfim. Caso contrário, a gente pode estar ativando aí um gatilho primário que pode resultar em um comer excessivo. Porque o comer pelo amor de Deus. Enfim, porque o comer, ele é uma questão primária que a gente tem que resolver, né? Então, quando a gente está com fome, o nosso corpo não vai priorizar nenhum tipo de trabalho, etc. Você não vai conseguir se concentrar, você não vai fazer nada enquanto você estiver com fome. Fora que é um sentimento extremamente desnecessário que ninguém deveria sentir e muitas pessoas, né, infelizmente, não podem escolher. Então, se você tem um privilégio, porque, infelizmente, não queria trazer dados tristes, mas da última vez que eu consultei, que a gente ainda estava saindo do mapa da fome, etc., mas o número de pessoas em situação de fome só tinha aumentado. Então, se você tem um privilégio de ter comida na mesa, não tem necessidade de você se submeter a essa condição de sentir fome.
É simplesmente isso. E aí, que mais? Em terceira, sobre o jejum intermitente. É uma ferramenta, sabe? E aí vai depender do caso. Tem que ver individualmente, assim. No geral, eu tenho muito problema com fome, porque eu acho que, enfim, vai estar dificultando algumas questões, sabe? Da gente desempenhar nossas funções normais. Tem gente que lida bem, eu sei que tem pessoas que passam 30 dias sem comer, de luz e suco, enfim. Mas para algumas pessoas não é tão fácil. Então, depende da questão individual, da prioridade, do que é que a gente vai estar tentando resolver. Como a gente está falando de... Quer falar? Posso falar? Posso. Pode. Bem só, eu já fiz o jejum intermitente, de uma forma errada e acabou virando uma anorexia. Então, assim, as pessoas têm que ter muito cuidado com o que estão fazendo, né? E como estão levando a coisa, né? Eu fiz isso quando eu era adolescente e foi muito prejudicial para mim, né? Passei anos para poder recuperar e hoje eu posso vestir a camisa dizendo que eu venci a anorexia, porque eu sou obesa. Mas fora isso, assim, hoje eu sei fazer o jejum intermitente de uma forma saudável, sabe? Eu me alimento bem durante o dia inteiro e aí chega um determinado momento do dia, eu paro de comer, né? E só como novamente no outro dia e eu não sinto fome. Mas eu também não faço isso por muito tempo, exatamente por medo de repetir o meu erro anterior, entendeu? Uhum. Ele também não é para ser usado assim para sempre, né? É uma ferramenta que a gente faz, enfim, usa em determinado momento, mas não é definitivo. E como a gente está falando de questões gerais de alimentação, né, para pessoas com nenhum tipo de patologia específica e nem diabetes e etc., a gente está falando mais dessa questão de dieta para ser saudável ou para emagrecer. E para isso, necessariamente não precisa de jejum intermitente, assim, para ser saudável, para se nutrir e para emagrecer. E aí, partindo agora para o terceiro princípio, seria de você fazer as pazes com a comida. E como a gente faz isso? Dá uma trégua, acaba com essa briga, porque quando você se dá essa tão temida permissão incondicional de comer o que quiser, você se liberta, né? Então eu sugiro se libertem e sejam livres, não precisa se proibir de nada. Então, eu queria fazer um exercício. Se eu disser para vocês, não pensem em um bolo de chocolate recheado, bem fofinho. O que é que vocês estão pensando? No bolo de cenoura que eu comi agora. Se você pensar numa maçã, ótimo, parabéns. Mas eu acho que a maioria vai pensar exatamente, né, no bolo fofinho, quentinho. E Cecília ainda acrescentou uma coca, porque temos uma pessoa viciada em coca. E aí, é exatamente isso. Quando você se proíbe, aquele negócio fica ali na sua cabeça, porque você disse, não posso comer isso, não posso comer isso, então ele vai ficar ali na sua cabeça que você não pode comer aquilo. Então, é um sentimento de privação que vai levar a um desejo e muitas vezes acaba em compulsão, exatamente. Quando mais você diz que não, mais você pensa naquilo. E aí, quando você finalmente cede, porque na maioria das vezes a pessoa cede. Gostei de quem pensou em quiche de alho poró. Tá muito bem. Então pode se proibir de coisas, mas eu mesmo assim sugiro que não. Quando você finalmente cede aquela questão que você tanto proibiu, você tem aquela experiência intensa de tipo última ceia, sabe? Eu vou comer, mas é a última vez, eu nunca mais vou comer isso e depois eu volto para dieta. Então você come muito e come demais e come 5 vezes mais do que comeria em condições normais e acaba até passando mal e depois se culpando, enfim. Não é muito, né, viável, acaba gerando uma coisa muito pior do que era o objetivo. Aí, o quarto passo seria desafiar esse tal de policial alimentar, que é uma vozinha que algumas pessoas têm na cabeça de julgamento, de que eu sou uma pessoa ótima, eu sou muito melhor quando eu nego alguma comida, ou quando eu como aquela coisa que é melhor, e, enfim, quando eu como uma salada, eu sou uma pessoa melhor do que outras pessoas. E, ao mesmo tempo, quando eu vou ceder à tentação de comer algum doce, etc., eu sou uma pessoa ruim, eu sou má, eu sou incapaz, eu sou fracassada, enfim.
Tô vendo alguém tirando um docinho aí, eu acho, Quero. Obrigada. É, enfim. Cuscuz refogado. Pelo menos não é Luana, isso. Enfim. E aí, eliminar. Ou alguém tá falando? Alguém quer falar? Adriano. Isso. Eu me lembro que quando eu era solteiro, ainda na escola aí, eu era bem magro, né? E nunca tive problema com sobrepeso, nem nunca me liguei em dieta, nada dessas coisas. Minha dieta sempre foi a mesma ao longo dos anos, mas depois da maturidade eu me notei ganhando muito peso rápido, apesar de não mudar o ritmo alimentar, meu hábito alimentar. Então eu percebo que minha maior dificuldade, e quando eu era magro eu queria ser gordo, e quando eu sou um pouquinho gordo agora eu quero ser magro e não consigo. Nunca consegui esse controle. Para mim é muito difícil aderir a qualquer dieta exatamente por conta disso. Porque eu percebo que a minha mudança de peso não está associada necessariamente ao meus hábitos alimentares. Eu estou vendo o pessoal aqui falando quem é mais viciado em coca. Eu tomo coca desde que eu me entendo de gente. E não engordava naquela época e agora eu não acredito que engordo mais. Sem, claro, não acho que faz bem à saúde a longo prazo. Nada faz, processados e ultraprocessados não deve realmente surtir efeito bom para a saúde a longo prazo. Mas eu queria te perguntar isso. Qual é o peso real dessas comidas se consumida moderadamente, sensatamente? Uhum. Então, tem essa questão do moderado e do sensato que tem que ser conversado, né? Mas supostamente pela alimentação intuitiva, cada um deve saber quais são os seus limites. O impacto negativo, primeiro, dessa mudança de peso, mesmo comendo a mesma coisa, é um metabolismo normal. Com o passar do tempo, o metabolismo vai mudando e a gente tem que se adaptar. Não tem como a gente comer a mesma coisa para o resto da vida. Por exemplo, tem pessoas que são atletas, jogadores de futebol, que eles têm um gasto muito alto, têm um metabolismo muito acelerado. E aí eles precisam comer muito. E aí, logo depois que eles param de praticar aquele exercício, eles não mudam a forma que comem e aí ganham muito peso, porque eles têm que adaptar a alimentação para a nova realidade. Sobre o impacto desses tipos de alimentos, depende, né? Normalmente eles são considerados calorias vazias, que o que significa? Eles não têm nenhum nutriente, né? Nenhum magnésio, nenhum potássio, nenhum nada. Ele só tem a caloria vazia provinda do açúcar, né? Da gordura e ainda muitas vezes tem muito sal, que é de conservante, etc. Fora isso, vai variar de cada industrializado, né? Tem vários outros aditivos, né? Que a nossa indústria é muito novamente, enfim, a gente tem permissividade até de inseto, de asa de barato, não sei o que lá, nos sachês de chá ou no café, enfim. Verdade sendo ditas aqui ao vivo. E, e esses outros, e aí os alimentos industrializados vão ter tipo vários aditivos, vários corantes, etc., que inclusive não são conhecidos ainda totalmente o impacto negativo deles, né, na nossa vida. Mas sobre o açúcar e o sal, por exemplo, focando nisso, além de dificultar várias coisas, por exemplo, o açúcar. Quando a gente derruba um refrigerante ou suco com açúcar em algum lugar, aquela superfície não fica grudenta, é que a gente chama que a glicose, ela tem a capacidade de glicar, digamos assim. Então, imagina aquele suco, né, com muito açúcar na nossa corrente sanguínea. Tudo que passar ali, ele vai segurar. Então, a gordurinha que tiver ali, pensando em talvez, sonhando um dia entupir o vaso, aquele açúcar ali vai estar ajudando. Fora isso, imagina a circulação naqueles capilares sanguíneos que a gente tem, tipo, no olho, que são muito pequenininhos. Quando aquele sangue está mais, digamos assim, grosso, por causa daquele açúcar, etc., aquela circulação fica comprometida. É por isso que o diabético, por exemplo, ele pode, inclusive, desenvolver cegueira, né? Vir a ter cegueira se não for muito bem controlado. Fora isso, tem os sintomas agudos, né? Tem gente que come muito açúcar, fica com muita dor de cabeça. Tem gente que come
muito açúcar, e tem aquele pico de energia, e logo depois fica muito cansado, aí não consegue desenvolver as atividades normais e etc. Então, cada nutriente, né, tem o seu problema de falta e de excesso. E o de açúcar e gordura, que são basicamente o que tem nos alimentos industrializados, às vezes até o único ingrediente, basicamente, né? O resto é só uns corantezinhos e umas essências de cheiro, para parecer que é um alimento que na verdade não é, tem esses impactos negativos. Então, Luana, aí. Oi, oi, Andresa. diga. Eu queria comentar uma coisa que eu vi, que eu não sei se tu já ouviu falar. Que, assim, eu estava assistindo uma aula, eu não sei se tu já ouviu falar, Fabian Laszlo. Aí ele falando que... Eu achei bem interessante isso, mas, enfim. Ele dizendo que ele disse que no intestino da gente tem um pico, um número maior, assim, no organismo em si da gente tem uma quantidade grande de bactérias que chega às vezes a superar a quantidade de células que a gente tem. E que, por exemplo, quando a gente passa num corredor de supermercado, essa bactéria, ela não sei como que ele, enfim, explicou lá. Eu vou tentar até procurar para passar para vocês. Ele dá tipo um comando na gente de querer consumir aquilo, entendeu? Aí ele disse assim, mas é nessa hora que você tem que usar a mente para se controlar, entendeu? Não sei se já ouviu falar nisso. Então, é o seguinte, a gente tem muita bactéria, sim, no nosso intestino, né? Isso ajuda a gente, enfim, até a absorver alguns nutrientes que a gente não teria como absorver se não tivesse aquela bactéria para meio fazer uma pré-digestão para a gente. Então, é extremamente importante. Inclusive, quando a gente toma muito antibiótico, a gente destrói aquelas bactérias, é importante até fazer uma reposição de flora, etc. O que acontece? Essas bactérias não necessariamente exercem um domínio maior do que nós mesmos, né, sobre a gente, mas elas têm sim, a gente constrói essa flora, digamos assim, a partir do que a gente se alimenta. Por exemplo, algumas bactérias elas têm mais facilidade ou têm mais interesse para digerir os resíduos dos alimentos industrializados que você consome. Outras para as fibras, etc. Porque alguns tipos de fibras não são tão facilmente digeríveis, e aí quando chega no final do intestino grosso são digeríveis por essas bactérias. Então, de certa forma, a sua digestão vai ser tipo melhorada ou piorada, e talvez sim induzida nesse sentido pela sensação que dá depois, porque as bactérias vão ter facilidade ou não para digerir determinado alimento. Então, é como se você estivesse criando mesmo aqueles bichinhos dentro de você, e você que vai educá-los para o que eles devem comer a partir do que você come, entendeu? Então, quando você está habituado a comer mais frutas, mais folhas, mais fibras, você vai ter um tipo de colônia de bactéria diferente de uma pessoa que não come esse tipo de fibra, etc., e come, de repente, mais doce e coisas diferentes, entendeu? É mais ou menos isso. Aí, deixa eu voltar aqui para o outro passo que a gente está falando. Da saciedade agora, é um outro ponto. A gente falou sobre fome, mas outra coisa que a gente também precisa perceber é saciedade, porque a fome vai dizer para a gente quando a gente deve iniciar uma alimentação, né? E a saciedade vai dizer para a gente quando a gente deve terminar essa alimentação. E isso é muito objetivo e varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que acham que só estão satisfeitos quando tem que abrir o botão da calça, ou quando já está comendo até passar mal. Inclusive, se você não souber esse momento da fome, que você tem que cuidar de você nesse sentido, né? Deixar alguma coisa ou pré-pronta, ou já saber qual é o horário mais ou menos que você se alimenta e começar a produzir aquele alimento antes. Porque se você esperar a fome para começar a colocar alguma coisa de molho, para começar a esquentar a água de alguma coisa, essa fome vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e você acha, na hora de comer, que deve comer mais do que você precisa. Então, vai estar aí meio que dificultando esses sinais. Aí quando você termina, a sua saciedade vai ser tipo já estufada, já passando mal, que não teria necessidade, né? Quando você deixa de sentir fome. Então eu queria inclusive propor um exercício para vocês fizerem. Quando vocês estiverem comendo, aí vocês lembram de mim. No meio da comida, para de comer e para pensar assim, tipo, qual o gosto que tem isso aqui que eu estou comendo mesmo? E qual o nível de saciedade que eu estou agora no meio dessa refeição? Será que eu preciso comer mais? Será que eu vou repetir o prato? Será que vai sobrar um pouco? Né? Porque às vezes a gente
imagina a quantidade de refeições que a gente realiza durante a vida, né? Por dia, se você fracionar muito, aí já são 6, e aí multiplica pelos dias da semana, as semanas dos meses, os meses do ano, e quantos anos você tem, imagina quantas vezes você já comeu. E aí a gente acaba fazendo aquilo de uma maneira assim tão, né, já automática, e a gente nem para pra pensar. Então, come enquanto está assistindo alguma coisa, come enquanto está trabalhando, come enquanto está fazendo uma outra atividade. Às vezes come vendo um programa de culinária, come um pão com ovo e sente o gosto da lasanha que está assistindo no programa da TV. Porque você não está prestando atenção nem no que está comendo. Aí fica difícil até regular quando você deve parar de comer, né? Terminar aquela refeição. Uma outra coisa também, que seria aqui o sexto princípio, né, que a gente está comentando dessa alimentação intuitiva, seria você descobrir o fator satisfação. O que acontece? A alimentação é uma fonte também muito prazerosa, né, que pode trazer, enfim, várias coisas positivas, sensações boas. Mas essa não deve ser a única motivação, obviamente, a gente já falou sobre isso. Mas quando a gente descobre, né, o que eu gosto de chamar, por exemplo, de comida afetiva, que é diferente, por exemplo, de você comer suas emoções, o comer emocional. Não, é uma comida afetiva. O que isso significa? É uma comida que traz afeto. É uma sopa que lembra uma canja que sua avó fazia, é uma papa, é um chazinho, pode ser um bolo, aquele final de domingo, num dia de chuva, de repente, né? Ela vai trazer afeto. E quando você não se proíbe, usa o alimento como seu aliado e se permite ter sensações de prazer e satisfação com uma boa comida afetiva, você descobre a potência que é ter o alimento como seu aliado, porque ele não vira seu inimigo. Você não precisa se restringir e evitá-lo. Muito pelo contrário, você percebe nele também uma fonte de coisa boa. Então, é se preparar uma comida gostosa. Obviamente que às vezes na correria, no tempo, etc., fica difícil. Mas você pode separar, sim, um dia que eu sei que você tem tempo para preparar uma refeição para você, porque você é importante. E aí eu estou direcionando você e cada um escuta você, que é para, entendeu? O discurso ficar aqui direcionado, aí para ninguém tá me vendo, né? Aqui. Você tem tempo de fazer uma refeição, de botar uma mesa para você, sabe? De desligar tudo, no máximo botar uma musiquinha ambiente, prestar atenção no que está comendo. É uma experiência muito boa que às vezes a gente não tem tempo de fazer. Diga. Tá meio estranha a palestra, porque esse computador é meu. Como o dela a gente não tá conseguindo ver, eu botei o meu aqui de lado. Ela tá olhando para o dela dando tema e vocês estão... Sim, tá muito baixo. Eu pedi para falar duas coisas. Uma é, quando ela falou dessa comida afetiva, eu marquei Rina no chat, porque na quinta-feira teve uma pergunta do tema que Núbia deu e ela perguntou sobre uma lembrança melhor da infância. E várias pessoas falaram de comida na infância, que a vovó fazia não sei o que lá. Eu falei bolinho de feijão com farinha amassado na mão, que a vovó fazia. Mastros com leite, que a vovó dava e eu adorava. Aí começou a falar sobre isso. Quando ela falou, eu marquei Rina agora. E outra coisa que ela falou, sobre não prestar atenção, de comer sem nem processar. A gente bota as crianças no tablet, no celular e atola comida. Ela tá abrindo a boca enquanto tem filminho. Se parar o filme, para de comer muitas vezes. Então ela não tá nem processando o que tá comendo. Ou tá associando isso ao filme. Toda vez que ela sentar na TV, mesmo adulto, vai querer comer alguma coisa. E a gente vai condicionando ela a TV com comida para sempre. E a medicina Ayurveda, que em breve a gente deve ter um tema sobre isso, está esquematizado, ele fala da importância de você estar presente nesse momento, especialmente para quem é vata, que é pessoas como eu, acelerada. Tem que parar tudo, sair do celular e comer, processando o que está comendo, para o corpo entender e aproveitar todo aquele processo, que vai ajudar na digestão e na saciedade. Muito interessante. Exatamente. Inclusive, porque a digestão começa desde quando você escuta o barulho da panela batendo, desde que você sente o cheiro daquela comida sendo feita, você já começa a salivar. Quantas vezes a gente não vê uma comida gostosa? Só de ver, já diz, tô com água na boca, porque o processo de salivação, que é o processo de digestão, já iniciou, né? E aí, realmente, se você não está vendo, o seu corpo não está entendendo o que você está comendo, você não vai sentir esses sinais de saciedade, principalmente se você fizer isso com a criança, né, desde a infância, que é o momento dela aprender a entender esses sinais, ela não vai aprender e isso vai ficar mais difícil de se conseguir mais tarde, né? Bem, outra coisa, um exemplo que eu dou também é, por exemplo, um animal de rua. Vamos supor, um gato, que você dá um leite para um gato de rua, por exemplo. Ele vai comer aquilo desesperadamente, porque ele não sabe quando vai ser a próxima vez que ele vai comer. Se você tem um animal em casa e você dá um alimento para ele,
Claro que quando a gente domesticou os animais, a gente também ensinou um pouco a eles de ansiedade, né? Também tem alguns animais aí um pouco acima do peso que a gente tem que controlar. Mas normalmente ele sabe que ele vai se alimentar uma outra vez. Então ele não precisa comer, né, compulsivamente, sem nem respirar no meio daquele processo, né? Como seria quando você restringe um alimento para você. E aí, quando você restringe o desejo, que a gente já explicou, né? E finalmente cede, aí diz, vai ser só a última vez, aí come até passar mal, etc. É diferente de quando você tem aquela permissividade absoluta. Tipo, eu vou comer o que quiser porque eu me permito. Então, quando você for comer o doce, você não precisa comer uma bacia. Você come um docinho, porque você sabe que é suficiente que vai ter de novo quando você quiser, né? Além disso, tem, novamente enfatizando essa diferença, aprender a lidar com seus sentimentos sem usar a comida. Obviamente que é difícil, porque às vezes a gente não está apto, né? Não é ensinado, não tem acesso à informação, não tem educação para aprender a lidar com os nossos sentimentos. E aí uma coisa que é mais facilmente resolvida é tapar aquele buraco da procrastinação ou do tédio com uma alimentação, tá ansioso e comer um doce ou comer, enfim, alguma coisa de forma excessiva para poder lidar com aquele sentimento que você não sabe lidar de outra forma. E aí volta para a questão do autoconhecimento, né? Algumas pessoas, obviamente, todo mundo vai ter estresse, todo mundo vai ter ansiedade, e algumas pessoas mais do que as outras. E aí é conhecer isso, saber como é que está a sua rotina, quais são os seus gatilhos para você entender quando aquele sentimento estiver crescendo dentro de você e você já ter mecanismos para lidar com ele que você sabe que funciona para você, que aí não é uma métrica que dá para encaixar todo mundo nela de novo, né? É uma coisa que vai funcionar para você. Então eu sei que eu sou uma pessoa que tenho muita ansiedade e não consigo fazer determinada coisa no meu trabalho, mas eu trabalho com isso e eventualmente essas situações vão surgir. O que é que eu faço, né? Vou fazer uma refeição por causa disso? Eu vou, né, enfim, tomar uma água, descansar, ler um livro, rezar, fazer alguma outra coisa para aliviar aquele sentimento e voltar a cumprir, né, com a minha função, algo que eu tenho me comprometido a fazer. Além disso, o oitavo princípio da alimentação intuitiva seria o de respeitar o seu corpo. E aí é respeitar a sua genética, né? E o tamanho do seu corpo, tanto quanto você respeita o número que você calça. Dificilmente uma pessoa chega para comprar um sapato e a pessoa, por exemplo, eu calço 30, 37, 38, e eu chego para dizer, não, eu quero um 35 e eu vou caber nesse 35. Ou eu vou comprar um sapato 35 para quando meu pé diminuir eu poder calçar. Não, não faz isso, né? Você sabe o tamanho do seu pé. Então, é basicamente respeitar o tamanho do seu corpo dessa mesma forma, porque tem padrões que a gente simplesmente não tem como alcançar, porque a nossa genética não permite. Cecília, por exemplo, sonha em engordar, mas toda a família de Cecília tem uma genética para ter o corpo que tem, não necessariamente de sobre saúde. E principalmente quando você come mal assim, mais peso você perde, porque você está se desnutrindo. Mas não tem como fugir muito do padrão, e aí é respeitar essa genética, até os limites que dá para você ir, né? E aí, quando você cria essas expectativas irreais, né, você dificulta esse processo de libertação da mentalidade da dieta. Aí você volta a ficar preso no ciclo, se submete a algum tipo de dieta que bota você em risco, né? E a gente vê algumas pessoas que fizeram jejum de uma forma, enfim, não muito bem, né, que tiveram, enfim, impactou negativamente. Eu também, em certos momentos, de fora... Tem alguém falando? Tem uma pergunta, uma colocação para fazer aí. Então, eu não sei se tem relação, mas eu já notei ao longo da minha vida que sempre que eu insisto em comer macarrão, em comer pão, em ter uma dieta muito carregada em carboidratos, é certo que eu vou ter crises de enxaqueca. E eu acho que eu tenho que ter uma relação direta, porque quando eu paro de comer essas coisas, ou eu não tenho, ou ela acontece de forma muito mais espaçada. Eu acho que eu estou certo em manter isso. Realmente há uma relação entre o que eu como e as enxaquecas que eu tenho ou não? Sim, com certeza tem. E aí, isso vai ser. Tem um grupo de alimentos, né, que já são conhecidos por desencadear enxaqueca ou agravar os sintomas, mas também tem essa variável individual. Então, tem café, tem um excesso de açúcar, e para você, né, pode ser vindo dessa forma de massa, que talvez seja a forma que você mais consuma o carboidrato.
Então, sim, se fizer mal, tem que avaliar essa qualidade também, né? A quantidade e todo o resto dos gatilhos que pode estar dando a enxaqueca, que também é a falta de sono, cafeína, pode estar somando ali. E às vezes não é só, por exemplo, eu atendi também uma paciente que ela tinha muita enxaqueca, e aí, mas ela tinha um problema com doce, com brigadeiro, que ela queria não comer, e aí, toda vez que ela comia uma panela de brigadeiro. E aí, ela sempre associava a enxaqueca dela ao brigadeiro. Mas quando eu fui fazer, né, o recordatório, saber o que ela se alimenta, eu percebi que ela se alimentava de várias outras coisas. Tinha outras fontes de açúcar e também tinha cafeína e, às vezes, enfim, um sono não tão bem regulado. E aí a gente conversou, eu falei para ela que ela não precisava se privar daquilo, porque inclusive ela não tinha nenhum problema de diabetes, nem de peso, etc. E que quando ela fosse ingerir alguma coisa, por exemplo, no dia que você for comer massa, que você sabe que já tem alguma coisa para você, você evita as outras coisas, porque às vezes pode ser o somatório delas, né? Quando você come uma coisa separada, nem tanto, quando você come a massa, um pouco menos, mas às vezes o somatório de umas coisas que passa ali despercebido pode sim estar agravando. E aí, é isso. Ninguém melhor do que você para saber o que é que vai estar desencadeando ou piorando esses sintomas da enxaqueca aí. Diga. Só para se localizar no tempo, tem 10 minutos. Aí vê o que é que tem para falar. Senão a gente já passando, né, Adri? Tá ótimo, tô adorando o tema. Passou rápido. Vou concluir já já. Então, além disso, respeitar o corpo. Aí, sim, como eu estava falando, né? De quando você cria essas expectativas irreais, etc., fica difícil. E eu, inclusive, por exemplo, quando eu era mais nova, estava naquela fase de crescimento onde, naturalmente, né, você estica, eu também, que sou pequena, estava, assim, de certa forma, adequada aos padrões. Mas eu nunca enxergava isso. E mesmo assim eu continuava me submetendo. Ganhei até apelidos, assim, de que eu era bulêmica, etc., na escola, porque meu peso oscilava muito. E aí eu me submetia, assim, a não comer, e aí comer, por exemplo, uma rodela de ame durante todo o dia. E aí, depois de treinar em cima disso. E aí passava mal, a pressão baixava, etc. E eu percebo que até hoje as pessoas que conversam comigo, né, as pessoas que, inclusive, no início da quarentena estavam mais insatisfeitas com a mudança do seu corpo, eram justamente pessoas que, às vezes, ou sempre tiveram no padrão, mas nunca enxergaram isso, ou uma vez já saíram do padrão, por exemplo, uma pessoa que já era um pouco gordinha e aí emagreceu, e aí tem muito medo, tem pavor de voltar a engordar e sair daquele padrão, e ela nunca se enxerga pertencente, né? Porque é uma satisfação irreal, é uma expectativa de outra pessoa, de terceiro, então você nunca vai estar satisfeito, né? Porque não tem como agradar todo mundo. Além disso, não só respeitar o tamanho do seu corpo, né? Mas tudo que o seu corpo é, toda a potência que você é, tudo que ele faz por você, né? Que graças a Deus você consegue respirar, você consegue se mover, você consegue abraçar as pessoas que você ama, agora com restrição, evidentemente, mas você consegue cuidar de alguém, você consegue se cuidar, enfim, todo o seu corpo, né? Todas as suas mãos, dedos, pés e tudo que você pode fazer com ele, tudo que você se propõe a fazer com ele, né? Respeitar nesse sentido também. E aí, enfim, esse tópico é um pouco complexo e vai funcionar de diferentes formas para cada pessoa, dependendo de quão bem resolvido ou não você tiver com isso. Mas os mecanismos, quando você está insatisfeito, você tem muitos mecanismos punitivos, às vezes de privação, como a gente falou, de jejuns não muito bem pensados, né? Que aí vai privar seu corpo de nutriente e tem grande chance de desencadear uma compulsão. E aí vem o nono passo, que é o passo de se mexer. O penúltimo, já estamos acabando. Eu também acho muito importante, particularmente foi um tabu recentemente trabalhado para mim, que é de a gente se exercitar. E aí, em que sentido, né? Eu estou falando só de mexer o seu corpo. E aí, acho que foi o Rinaldo que falou, né? De como na vida cotidiana a gente tinha mais atividade, que às vezes não necessariamente é exercício, né? Porque o exercício é quando tem, enfim, um peso, uma frequência, enfim, é calculado. E aí, a atividade é o fato de simplesmente você se mexer, é uma faxina que você faz, é uma coisa que você se mexe, né? E aí, a sugestão é que você mexa o seu corpo e sinta a diferença que isso faz para você, né? Apenas se mover e focar na atividade em si, que lhe dá prazer, isso vai diferenciar para cada um, ao invés de estar focando em queima de calorias, né? Porque eu acho, particularmente, que o nosso corpo foi feito para o movimento, né? Não é à toa que a caminhada é um ótimo pós-operatório, eu não estou falando de longas, mas, por exemplo, na realidade do hospitalar, né?
as pessoas que faziam cirurgias, os médicos aconselhavam que, inclusive, ela saísse com o carrinho do soro para dar uma andada ali naquele corredor, porque isso ia melhorar a circulação, que ia favorecer o processo, né, de cicatrização da pessoa, porque ela ficar deitada ali começa a fazer edema, começa a fazer escara, né, risco de trombose, enfim, tem até uns colchões especiais, umas pomadas especiais, porque tem umas feridas enfim, vários processos. Também tem que a panturrilha ou calcanhar, né, é o segundo coração, porque isso tem a ver com a circulação. A circulação é a forma que o oxigênio passa também no sangue, então tem a ver com a respiração, tem a ver com digestão, e a digestão já tem a ver com sono, com disposição, enfim, tudo conectado. E aí, se manter ativo, mais uma vez, não tem a ver com academia, com musculação, com crossfit, com peso, com, enfim, medidas, etc. Pode ser uma caminhada na praia, que a Cecília adora fazer, né, com a pessoa que você gosta. Pode ser uma trilha naqueles parques ali, como é que tem uns parques aí, no Dona Lindu. Pode ser andar de bicicleta, pode ser dançar na sala, agora que a gente está preso dentro de casa, bota uma música aí. Se alguém olhar para você que você está parecendo uma doida, manda... Entendeu? Diz, vou mesmo, vou mexer, manda comer brigadeiro e chama para dançar também. Mover esse corpo. Cada vez que você se movimenta, você contribui para a sua qualidade de vida, você melhora a sua circulação, digestão, circulação, sono, enfim. E para se manter motivado, é preciso achar um bom motivo, né? É preciso sentir prazer naquilo que você está fazendo. Inclusive, a desmotivação, ela vem quando você está preso, porque esse ciclo do exercício é basicamente a dieta, né? Que é para você melhorar seu corpo, etc. Então, as pessoas às vezes se sentem desmotivadas porque se sentem fracassadas, porque botam o exercício como um meio para se atingir aquele corpo, etc. Enfim. E aí, às vezes, falha nesse sentido. Então, fala, eu desisti, ou eu não consigo, pago um dia da academia, vou um dia e falto 5, né? Enfim. E aí, essa mentalidade da dieta também vai culpabilizando você. Mas eu acho, né, que a busca pelo movimento do nosso corpo acontece desde que a gente está na barriga, né? Aquela barriga com o bebezinho mexendo que todo mundo quer botar a mão para sentir. É aquele bebê que já começa a segurar o pescoço, aprende a virar, aprende a sentar, aprende a andar, logo depois a correr. E quando corre, quer desafiar o pai para ver se consegue alcançar. Então ele sai correndo no shopping, sai correndo em outro lugar. Aí começa a brincar de jogar bola, começa a brincar, né, de pega-pega. É aquele corpo que se move. Então, é o exercício da gente buscar do autoconhecimento onde foi que a gente perdeu o prazer de movimentar o nosso corpo, né? Se ele é tão feito assim para o movimento e se isso ajuda a gente em tão diferentes aspectos. Além disso, o último agora, para a gente concluir, seria honrar também a sua saúde. E aí, a saúde como um conceito amplo, né? Seria, né, esse bem-estar que envolve o bem-estar físico, mental, social. E essa alimentação intuitiva, você deve considerar esse fator nutricional para estar nutrindo esse corpo físico também, né? Não só não ter... Se dar permitividade não é suficiente, é também saber, né, que quantidade de alimento eu preciso ingerir, dependendo não é se adequar. Por exemplo, eu sou uma pessoa pequena e que eu estou beirando assim o sedentarismo. Eu basicamente só faço atividade, não faço exercício, né? Porque eu realmente preciso gastar a minha ansiedade. Então eu sou uma pessoa, né, que gosta de me envolver em várias atividades, mas exercício regrado para mim é um tabu, eu detesto. E aí também como muito fracionado, eu como várias vezes, porque eu prefiro comer várias coisas diferentes, inclusive se eu estou no self-service, eu só faço enlouquecer, que eu pego um pedacinho de cada, porque eu gosto de comer várias coisas, de provar várias coisas. E aí, quando eu vou comer, eu já ouvi algumas piadas, porque a gente que é nutricionista não está livre de julgamento, da pessoa dizendo assim, tipo, Luana, mas se eu vou comer isso aí, eu vou ficar com fome, porque você come pouco e tal, e etc. E aí é justamente isso, você tem que comer o que é melhor para você. Eu sou pequena, tenho 1,5 m, sou metade do tamanho de Cecília. Não faço nada, fico sentada, né? Não tenho muito gasto, assim. Uma pessoa que faz uma atividade maior, ou que é maior do que eu, tenho uma altura maior, vai precisar comer mais, obviamente. Então, é isso, saber nutrir a necessidade que o seu corpo tem. E, além disso, obviamente, redescobrir esse prazer na comida, né? E poder comer o que se deseja, que isso também vai estar tendo benefícios para a nossa saúde mental, que está aí no conjunto desse conceito amplo de saúde, né? Honrar o seu paladar, respeitar o seu corpo, com o que ele precisa e entender como a comida faz você se sentir. Bom, concluindo aqui,
que já passamos muito do tempo, já está na hora, né, da gente se recolher. A alimentação intuitiva é uma das várias formas que a gente tem de se relacionar com a comida. Cada pessoa vai ter uma forma que funciona melhor para si, que se sente mais confortável, né, e que cabe melhor para aquilo que você acredita. O processo para essa alimentação intuitiva envolve algumas etapas, né, que a gente conversou aqui bem por cima sobre elas. Cada pessoa vai ter uma passagem diferente, vai ter umas questões mais ou menos resolvidas, dificuldades em uns aspectos e facilidades em outros. Tem pessoas que, inclusive, né, quando a gente vai estudar sobre alimentação intuitiva, são chamadas de comedores intuitivos natos, né, que são pessoas que não sofrem tanto, ou pelo menos não se deixam abalar, digamos assim, por essas imposições, não entram tanto nessas noias de dietas, etc., né? São as pessoas que comem assim por prazer, porque quer, etc. E aí, se alguém se identificou, sinta-se livre para tentar introduzir aos poucos ou trabalhar algum desses aspectos que acha que deva na sua vida, né? Nessa última hora, a gente já iniciou esse processo, porque a gente já está aqui aprendendo sobre isso, né? Sobre algumas ferramentas, a gente já tem algum conhecimento sobre essa complexidade de informação nesse ciclo que a gente está inserido, que a gente conversou no princípio. E aí é não parar por aí, né? Dar continuidade ao nosso processo, ou iniciar esse processo de autoconhecimento, entender o que são questões e prioridades para você, continuar se educando, buscando informação. E aí nisso eu posso ajudar, né? Estou aqui para isso. Quem quiser me seguir, inclusive, nas redes sociais, eu tenho compartilhado algumas inquietações, algumas dicas, a maioria críticas sobre coisas de padrões de alimentares, etc. Então, acho que Cecília já falou aí do meu arroba, né? Eu basicamente estou falando pelo Instagram agora. Então, é @nutri, com 2 is, .sensata. Porque eu me julgo sensata, né? Mas aí cada um sabe. E é isso, obrigada. Adorei conversar com vocês, adorei ouvir vocês também, a experiência. Passou o nervoso um pouco agora. E é isso, se alguém quiser críticas, sugestões, alguma coisa, perguntas. Chegou aquela hora, que é a hora de Djalma, todo mundo sua, ativa o microfone de todo mundo para a gente fazer a pergunta. Três gostaram? Claro. Maravilhoso! Maravilhoso. Adorei aqui, gente, e tive o prazer de assistir ao vivo, né? Eu tô assistindo pela telinha, estou assistindo ao vivo. Até terminei mais tempo para fechar, fazer uma conclusão. Eu ia fazer uma pergunta sem resposta. Gente, que eu comentei no Pode ir fazendo. ter assistido.